Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e eu venho aqui mais uma vez responder dúvidas que vocês estão me pedindo. Então, se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, mande no e-mail duvidassomatize@gmail.com, manda no direct do Instagram Edna_Somatize ou na página Somatize do Facebook, tá? De alguma forma eu vou ler e o mais rápido possível eu vou responder para você, tá ok? Bom, quem me mandou essa questão foi o João Silvério. Ele me manda uma questão de função que tem duas letras. A primeira é super simples e a segunda vai demorar um pouco mais. Então, ó, dada a função, uma função algébrica, né? Frações algébricas. Então, a função x sobre x mais 1 menos 1 sobre 2x menos 3 para x diferente de menos 1 e x diferente de 3 meios, calcule. Na letra A, f de 1. Então, primeiro, esse tipo de questão com frações algébricas, né, que o x está no denominador, existe uma regra primordial em matemática que é o seguinte: não existe divisão por zero. Então, toda vez que eu tiver uma letra no denominador, a questão vai me falar isso daqui, ó. Para x diferente de menos 1, né? Para x diferente de alguma coisa. Por quê? Se o meu x valer menos 1, aqui eu teria menos 1 e mais 1, 0, tá? Mesma coisa aqui para essa fração. O x também tem que ser diferente de 3 meios. Então, se eu coloco 3 meios ali no lugar do x, 2 vezes 3 meios, né? Vai dar 3, vai ficar 3 menos 3, 0. Então, não posso ter zero no denominador. Então, quando eu tenho uma fração com x no denominador, aparecem esses termos para isso, para deixar claro que o meu denominador não é zero. Então, por exemplo, se eu estou achando o valor de x, igual na letra B, ele quer que ache o valor de x de modo que a função seja igual a menos 1/3. Então, vamos supor que eu estou fazendo o cálculo. Cheguei no final que o x é menos 1, isso não pode ser a resposta. Por quê? Eu vou achar uma indeterminação em matemática. Eu não posso ter zero no denominador, tá? Então, isso aqui eu tenho que ficar atenta na hora que eu estou achando o valor de x. Se por acaso eu achar esses dois valores, eu vou falar que a função... Se eu achar dois valores e um deles for aquele, eu vou falar só o outro. Se os dois valores que eu achar for aqueles ali, por exemplo, eu vou falar que a questão não tem solução, tá? Bom, mas vamos primeiro para a letra A. A letra A pede para fazer f de 1. O que significa f de 1? Quando ele coloca esse númerozinho dentro, né, do meu parênteses, que normalmente fica escrito f de x, significa que ele quer que eu substitua aquele número no x, né? Em termos matemáticos, ele está procurando qual a imagem do número 1 pela função. Isso para qualquer tipo de função, tá? Seja ela do primeiro grau, do segundo grau, cosseno, logaritmo, qualquer função, tá? Colocou f de um número, substitui aquele número no x, em todos os x que porventura aparecer. E é isso que a gente vai fazer. Então, na letra A, calculando esse f de 1, nós vamos encontrar. Vou substituir 1 aqui, aqui e aqui. Em todos os x que aparecer, eu coloco o número 1, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ter, ó, 1 sobre 1 mais 1, certo? Aqui, ó, 1, 1, e aqui já era 1, repetir. Menos 1 sobre 2 vezes 1, menos 3. Então, nós vamos ter aqui, na primeira fração, 1 sobre 1 mais 1, 2, menos, na segunda fração, primeiro multiplicação, depois soma e subtração, né? Então, até aqui já está na ordem mesmo, já não erraria, mas só para lembrar. Aqui embaixo nós vamos ter, ó, vou repetir o número 1 de cima e embaixo, 2 vezes 1, 2, e aí nós vamos ter então 2 menos 3. Então, eu faço agora a subtração. Então, por enquanto, o nosso f de 1 vai dar, primeira fração já está pronta, 1 sobre 2, menos, segunda fração, 1 sobre 2 menos 3, isso dá sinais diferentes, subtraio e coloco o sinal do maior. Então, 3 menos 2, 1, e o maior é o 3 e ele é negativo. Então, como que eu vou fazer ali?
Esse sinal aqui, ó, quando ele fica ou no numerador ou no denominador, eu posso colocar ele para frente da fração, tá? Agora, aqui na frente da fração já tem um menos. Então, eu posso pensar o seguinte, que esse menos com esse menos, menos com menos fica mais. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, meio mais 1 sobre 1, tá? Esse menos com menos vira mais. Aquele 1 sobre 1 ali eu posso falar que é só 1 inteiro, né? Mas no mais, para eu responder, eu vou ter que fazer o quê? MMC, né? De 2 e 1 vai ser 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, para terminar a nossa letra A, f de 1 vai ser igual a 1 mais 2, 3, sobre 2. Então, a nossa letra A, qual é a imagem do número 1 pela função? A resposta é 3 sobre 2, 3 meios, ok? E aí eu vou fazer, ó, já tem 6 minutos de vídeo, eu vou fazer a letra B num outro vídeo, tá, João? Para não ficar muito grande. Então, na letra A, o primeiro vídeo, quanto é f de 1? Vou fazer agora no segundo vídeo. Qual o valor de x, de modo que f de x seja menos 1/3, beleza? Não sai daí.